Boa tarde. Boa tarde. Eu vou iniciar colocando as datas da reabertura da cidade. Nós estamos numa segunda-feira, amanhã é terça, né? Então nós temos o feriado. Então tudo que for falado aqui hoje será feito com validade a partir da quinta-feira. Nós vamos reabrir dentro dos protocolos que daqui a um pouco o André vai sentar aqui esclarecer melhor do que nós. E eu gostaria, porque como a gente está aqui em Belo Horizonte e pouca notícia se sai de Belo Horizonte, e a gente sabe disso desde os tempos de futebol, é que a taxa de mortalidade de Covid por 100 mil habitantes dos maiores municípios brasileiros, Belo Horizonte é que registra a menor, com 149,5. Depois vem São Luís, São Gonçalo, Maceió, Salvador, Curitiba, São Paulo, Recife e assim por diante. São dados que ninguém fala e gostaríamos de lembrar que me conste, não há nenhum município em condição espetacular melhor que a nossa cidade. Outro dado que também não se fala e que eu gostaria de salientar, porque a abertura vai ser o André que vai apresentar, é a respeito... Ô Maíra, eu perdi seu papel, por favor. Do Programa de Alimentação da Prefeitura de Belo Horizonte, aonde nós já distribuímos ininterruptamente até hoje 1.100.000 cestas básicas. 1.648.990 refeições servidas. E 528.000 kits de higienização da população que vive abaixo da linha da pobreza. Eu não sei o que os outros distribuíram, mas esses são os números da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria aqui agradecer todo o meu secretariado por esse trabalho, os vereadores da base que estão nos ajudando lá bravamente, tá certo? Dentro da Câmara, no que podemos. E achamos que chegamos em números que custaram muito a esse pobre povo do Brasil e que hoje nós temos um conforto de nos dar esse tipo de abertura
na cidade de Belo Horizonte. Eu volto a dizer à população de Belo Horizonte, essa intermitência de abre e fecha, ela não acaba se não houver disciplina. Então, isso é um trabalho conjunto da fiscalização rígida, qual agradeço aqui a política urbana, a vigilância sanitária, a militar de Minas Gerais, a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Ela vai continuar firme dentro dos protocolos que o André irá aqui detalhar para todos os senhores. Eu queria dizer à população de Belo Horizonte que tudo que está acontecendo, em grande parte, é em razão do esforço que foi feito pelo comércio. Me desculpe mais uma vez aos bares, aos restaurantes, aos donos de shopping, e ninguém ficou mais aflito do que nós. E que poucas coisas que ficarão de fora serão reestudadas, aí não por coletiva, mas por notas, para que a gente avalie numa próxima semana aí, 7 dias, 8 dias, para que os números continuem nos ajudando, para que os números continuem nos dando conforto, para que a gente ajude cada vez mais, abra mais, flexibilize cada vez mais todo esse processo que está me causando e causando a todo esse pessoal aqui uma exaustão muito grande, um desgaste enorme. E como eu disse, prefeito não abre, prefeito não fecha a cidade, prefeito é simplesmente aquele que cuida da cidade. Quem fecha, quem abre a cidade é a população de Belo Horizonte, com respeito, saindo quando precisa, usando todo o equipamento necessário, e nós esperamos que isso continue dessa forma, que os números continuem caindo. Ah, vocês chegaram os números no verde? Não chegamos. Mas os estudos matemáticos demonstram que estamos caindo e os números caem. O que essa vai custar para essa cidade? Nós ainda não sabemos, mas pelo que tudo indica, pelos jovens que estão sendo atingidos, por agora a ameaça de perda de filhos, de primos, de amigos, jovens, de 29, de 28, de 27, de 23. Nós não vamos brincar com essa pandemia. E não adianta pressão em cima da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós iniciamos uma guerra que foi avisada 1 ano atrás e estamos passando com vitórias e derrotas por batalhas e estratégias. Vamos acertar e vamos errar, mas sempre pensando na população de Belo Horizonte. Muito obrigado. Alguma pergunta? João Felipe Lolli, Tatiana. De novo. Olá, boa tarde a todos. Prefeito, a Prefeitura ainda não tinha tomado essa decisão com os patamares muito altos, né? O senhor disse que as probabilidades matemáticas indicam uma queda nos índices nos próximos dias. Queria saber como é que essa escolha do senhor, essa decisão do senhor, repercutiu entre os próprios médicos do comitê, porque muitos deles nos últimos dias têm nos dito que o ideal seria manter medidas mais rígidas pelos próximos dias e semanas. Como é que os senhores chegaram a essa decisão? Houve consenso? Houve dissenso? Olha, a maior prova que o prefeito não manda, e vamos colocar isso muito claro,
é que eu queria abrir na quarta-feira passada. Fizemos uma reunião. E contra a ciência não há, e aqui na prefeitura nunca houve achismo. Quando os infectologistas, o secretário de saúde, colocaram os números na mesa e me demonstraram que era uma temeridade, e nós poderíamos aguardar praticamente mais uma semana, que nós teríamos os números concretos, eu me rendi ao que eu sempre disse, eu me rendi à ciência. O prefeito não abre a cidade, o prefeito conversa, o prefeito dialoga, tá certo? Então, sobre cultos no domingo que vem, vamos lembrar, né, que hoje já é segunda, sobre quinta que vem, sexta que vem, sábado que vem, domingo, sobre a venda de bebidas que vai acontecer dentro de um horário, de um protocolo, abertura de restaurante, tudo isso vai ser colocado com detalhes aqui. Eu queria dar uma informação que o Jaco pode detalhar: o Parque Municipal não vai abrir, porque, até para dar um pouco de humor aqui, pegaram um gambá com raiva, eu nunca soube que gambá tinha raiva, então gambá tem raiva, e agora tem que vacinar não sei quantos centenas de gatos que tem lá dentro. Quanto? 2.000 gatinhos, nós temos que vacinar, já iniciamos esse processo. Então, a questão de academias, de restaurantes, de comércio, de shoppings, isso tudo o André vai detalhar. É uma abertura importante para a cidade, é uma abertura que alegra um pouco o prefeito, mas tudo isso está sendo feito de acordo com o protocolo, com os números, que graças a Deus melhoraram muito. Rede Globo. Oi, prefeito, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu entendo que a decisão foi tomada por um coletivo, né, pela comissão, mas a gente tem alguns dados que, por exemplo, no mês de março, quando o senhor disse que tinha chegado à estaca zero, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em torno de 81%, agora está em torno de 87%. E também em relação ao número de testes que eram feitos, por exemplo, em janeiro, que era bem mais do que na última semana que foi fechada, conforme os dados que a gente recebeu. Não teriam que ter sido feito mais testes? E essa taxa de leito aí, a impressão que a gente tem é que está havendo uma incoerência. Na primeira vez era 81% e foi fechada, agora quase 87% e vai ser flexibilizado. Eu queria que explicasse melhor isso, por gentileza. Pode, o secretário vai explicar. Na verdade, boa tarde para todos e todas, não há incoerência alguma. Primeiro que os números de hoje, a ocupação de CTI hoje está 81,1, que é a mesma que tinha naquela época, só que a tendência naquela época era de curva subindo, ascendente, e agora é curva descendente. Então a tendência da curva é que nos baliza para as decisões. A ocupação de enfermaria hoje 58,9. E o RT 0,90, ao contrário da época que era 1,2 ou 1,3 quase. Então todos os indicadores nos levam no sentido da queda, inclusive o número de sepultamentos. A média hoje é 27, né? Naquela época era quase 60. Então é a tendência dos números que nos leva a tomar a decisão, não há incoerência alguma, tá? Os testes. Em relação aos testes, há dificuldade na compra de insumos para realizar. Então, ponteira de pipeta, por exemplo, não se consegue comprar. Alguns testes nós conseguimos comprar, o teste de antígeno, por exemplo, nós conseguimos comprar 40 e poucos mil, que era o tanto que o fornecedor conseguia suprir para a cidade. Eles são usados basicamente para diagnóstico rápido nas UPAs, né? E é isso que impossibilita manter o mesmo padrão de número de testagem todo mês. O fornecimento de insumos é que varia. Olha, eu queria
fazer um esclarecimento muito importante para a população também. Vacinas e insumos, o município, o estado é um mero repassador para a população. Aqui nessa cidade, nesse estado, ninguém comprou uma vacina e nem um insumo. Por isso quero aqui de público agradecer ao presidente do Congresso, que teve um contato conosco, comigo, depois colocou o seu auxiliar em contato direto com Jackson, e segundo a secretaria, a influência do senador Rodrigo Pacheco foi muito importante para a vinda desse equipamento para Minas e para Belo Horizonte. Então, quando se fala em insumos, vacinas, nós não compramos. Se faltar, não anunciaremos, claro, mas quando ela chega, mérito ao governo federal, que pagou e mandou. E mérito à prefeitura, e a prefeitura e o estado que simplesmente entubou e vacinou. Mais alguma coisa, gente? Tem mais uma pergunta do estado de Minas, a última. Boa tarde, prefeito. Prefeito, o senhor falou dessa questão da intermitência, do abre e fecha, né? E aí deu a entender que a população precisa colaborar. Nós já estamos aí, já passamos um ano de pandemia, não há outra forma de repente quebrar esse ciclo de abre e fecha? Não é possível, por exemplo, que a Frente Nacional de Prefeitos se articule para pedir ao governo federal que encabece um lockdown nacional, por exemplo, por algum tempo, para dar um fôlego maior? Eu não perco tempo com isso mais, eu perdi tempo 1 ano e meio. O senhor não pode, de repente, conversar com o presidente diretamente? Eu já conversei com ele mais de 10 vezes. Para conversar com quem? Com o presidente, o Bolsonaro. Eu? Senhor... Eu sou prefeito de Belo Horizonte, ué. Se o governador de São Paulo não consegue, se o governador do Rio não consegue, se o governador que é o chefe não consegue, eu vou, se o Bolsonaro não me recebe, eu vou, só se eu conversar com ele, porque senão eu fumaça. Tá certo? Entendi. Obrigado. Pronto? Bandeirantes tem mais uma aqui, prefeito. A última, viu, gente? Pois não, obrigada. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Prefeito, é uma reclamação recorrente da população e dos setores que ficaram fechados, acreditando aos ônibus lotados o fechamento, né, da cidade ou parte do comércio. Aquele estudo que estava sendo feito em relação aos ônibus, já está pronto ou não? A prefeitura avançou em quê? E em que isso interfere com a reabertura agora? Olha, é claro, o Diogo está aí, está ali. É claro que interfere, nós vamos ter que colocar ônibus na cidade, né? E o problema de ônibus ele é chato, né? Porque ninguém tinha que dizer, eu tenho uma solução para o ônibus aqui, eu tenho. Tem para morador de rua, para resíduo sólido e para ônibus. Mas eu não fui eleito prefeito, mas também não fui eleito GN, né? Eu tenho 2 caminhos, eu pago o ônibus para ele rodar, tá certo? Joga o morador de rua em qualquer lugar aí, que nós não vamos fazer, que nós não somos desumanos, e o resíduo sólido eu fecho Macaúbas e deixo na porta da casa dos outros. Então são coisas que não tem solução. Então a gente faz o seguinte, olha, eu vou repetir, qualquer coisinha que acontece, isso é muito importante, é porque é um país que nunca viveu uma guerra. Guerra, existe 2 coisas: planejamento e estratégia. Você planeja uma guerra, eu já disse isso, e vai mudando as estratégias de acordo com a guerra vai andando. Quem falou em P1 aqui ano passado? O único que eu lembro de falar em guerra no Brasil fui eu, tá certo? O único. Então o problema da BH Trans é complicadíssimo. Tá? E nós estamos chegando à conclusão de estudos
que não é nos ônibus que estão contaminando, tá certo? Estão muito mais contaminadas, de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Saúde, as faxineiras, as arrumadeiras, do que o que transporta, o que tem o transporte público. Então, o problema do transporte público é um problema seguinte: ou nós vamos ter que tirar do bolso, porque eles estão quebrando, né? Haja visto que todo mundo sabe aqui do aumento de combustível e a diminuição de passageiros. Então a gente tem feito o que pode. É guerra, gente. Ah, porque aqui faltou a SLU limpar, estão fazendo xixi na Rua da Bahia. A SLU vai lá e limpa, mas é guerra. É guerra. Ele não pode fazer xixi na calça, ele vai fazer na Rua da Bahia. Então a SLU tem que ir lá e limpar o xixi. Eu vou tirar o cara agora, eu vou fazer um mutirão que a Maria Caldas fez, para tirar o morador de rua agora e jogar ele aonde? Nós temos 2 lugares para colocar, estão lá disponíveis, com alimentação, com banheiro, com banho, com tudo. Fora o que nós temos já, que é o Sesc Venda Nova, né, Maíra? E a Serraria Souza Pinto. Quer dizer, a gente faz o que pode. Então nós não estamos acostumados com guerra, e guerra é coisa muito séria. Então qualquer coisinha a televisão vai lá filmar, né? Quer dizer, a única coisa bonita que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, sem ser destruição e bomba caindo, foi a invasão da Normandia, né? Foi o dia D. O resto foi tudo horroroso de ver, e vai ser assim até o fim da pandemia. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, gente. André, por favor, toma o meu lugar aqui para você explicitar. Gente, obrigado. Obrigado, secretários. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, sobre os setores que a gente vai começar a iniciar essa liberação, como o prefeito e esse comitê que tem trabalhado aqui já desde o ano passado, vem fazendo análises diárias dos dados, né? Então há possibilidades, enfim, de análise na próxima semana, na outra, daqui. A gente sempre tenta observar 15 em 15 dias, que é um ciclo para a gente interessante, ver a reprodução da doença, e é isso que tem tentado ser observado. Então, outros setores que não estão aqui abertos poderão ser avaliados na próxima quinzena, ser liberados de acordo com o que a gente observar dos dados, né? Bom, a partir de quinta-feira, então, a gente volta para uma fase parecida que a gente estava antes desse fechamento. Então, quanto aos horários, são basicamente os mesmos horários anteriores. Eu vou voltar aqui neles e daqui a pouco a nota para a imprensa já chega para todo mundo com esse detalhamento. Eu acho que não precisa de ninguém ir anotando aí com tanta pressa, que daqui a pouco já está circulando. Mas serviço de alimentação. Então os restaurantes e bares podem funcionar de 11 às 16 horas com venda de bebida alcoólica de segunda a sábado. 11 às 16 horas, 16 horas fechado. O domingo, só para antecipar essa parte, continua como o domingo que está hoje. O domingo não vai abrir, mantendo somente as entregas os deliveries e as entregas de comida, enfim, qualquer outro tipo de entrega que for possível ser realizada no domingo, ou entrega via drive-thru poderá ser realizada no domingo. Os outros setores, comércio, varejista, material de construção, isso volta para como estava na fase anterior, de 7 às 21 horas. O restante do comércio não essencial, de segunda a sábado, de 9 às 20 horas, e no interior de shopping center, de 10 às 21 horas. Comércio atacadista não essencial,
de 5 às 17 horas, salões de beleza sem restrição de horário. Então, algumas atividades que têm possibilidade de marcação de horário, a gente está deixando sem restrição de horário, como a gente fez anteriormente, poder espalhar isso ao longo do dia e da noite, etc. A mesma coisa com as academias de ginástica também que retornam e podem, a partir da marcação, se uma academia tiver condição de funcionar 24 horas, distribuindo todo mundo a menor quantidade de pessoas possíveis lá dentro, isso pode ser possível de ser realizado. Isso, então, é o regulamento que estava anterior. Atividades no formato de drive-in de 14 às 24 horas. Outros serviços de estética também funcionam, como os salões de beleza, também com marcação de horário. Academia, como eu já disse, também sem essa restrição, para poder haver a distribuição dessas pessoas ao longo do período. As pistas de praça, caminhada, né, a gente já vai fazer a retirada dos equipamentos. Os cultos e as missas presenciais, eles vão poder retornar dentro do regulamento dos demais estabelecimentos da cidade, dentro da portaria 312. A gente está avaliando, só solta uma portaria específica para tratar o tema, mas a regra geral da cidade para os casos de serviço, que é uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Então esse é o regulamento utilizado para a cidade. Então a avaliação de público dentro desses locais será de uma pessoa para cada 7 metros, tendo que estar identificado na porta qual é a lotação, considerando a metragem quadrada utilizada para o culto especificamente, que obviamente tem templos que vão ter áreas muito grandes, mas a área do culto, por exemplo, de estacionamento, etc., outras áreas lá dentro, mas a área destinada ao culto que vai ser avaliada com a lotação de uma pessoa a cada 7 metros quadrados, que é o que a gente já vem utilizando via portaria 312. Os parques públicos vão sendo retornados aos poucos, como o prefeito colocou, o municipal não retorna, mas os demais vão voltar via agendamento, e alguns outros menores, próximos aos bairros, a gente vai avaliando casa a casa e vamos liberando ao longo do tempo. E escola a partir do dia 26, de 0 a 5 anos e 8 meses. Escola infantil está autorizado o retorno a partir do dia 26 de abril, de 0 a 5 anos e 8 meses. Não retornam agora de imediato feiras de rua, então a Feira Hip não retorna agora, os clubes de serviço e lazer, museus, galerias de arte, exposições, cinemas, teatros públicos e privados, feiras, exposições e congressos, parques de diversão e parques temáticos. Agora, nesse primeiro momento, isso não volta. Então, eu estou falando somente daquilo que estava liberado. Aquelas questões anteriores, desde o início, que a gente não liberou até hoje, né, que na verdade a gente fez a restrição lá em março do ano passado, tipo os eventos, boates, etc., isso tudo permanece fechado. Eu estou fazendo referência aqui somente aos setores que estavam abertos logo antes desse último fechamento. Então, em resumo, domingo continua como está. Os setores comerciais, eles estão voltando com basicamente os mesmos horários antes do último fechamento. Os cultos de uma pessoa a cada 7 metros quadrados, para a gente não ter que ficar avaliando se é 20% ou 30%, de acordo com qual capacidade que era de lotação. Então, a gente utilizou a mesma métrica utilizada para a cidade, já tratado para todos os demais serviços dentro da cidade. Basicamente é isso. Dr. Jackson. Oi. Queria passar para vocês, para quem não conseguiu pegar, os números que nos levaram a aconselhar o retorno à flexibilização da cidade. Então, o RT dos últimos 7 dias está em 0,90, a taxa de ocupação de UTI 81,1 e a taxa de ocupação de enfermaria, ambos, né, CTI e enfermaria específicos para Covid, 58,9. Estão agora nas UPAs 36 pessoas aguardando transferência para UTI. Lembrando que semana passada tínhamos 228, né? Então esse número em queda franca, e essa queda tem se verificado todos os dias, juntamente com os dados relativos à quantidade de sepultamentos na cidade específicos para Covid, né? Por causa de Covid, essa queda toda nos aconselha a dizer que esse momento não há incoerência, voltando a repetir a palavra, né? É um sinal de que precisávamos para achar que o momento é oportuno. Lembrando que tivemos há
poucas semanas atrás, um pico de 77 sepultamentos por dia, né? Por causa de Covid, hoje 27. Em relação à vacinação, eu queria lembrar a todos que a população-alvo que o Ministério da Saúde recomenda vacinar é a população acima de 18 anos. Belo Horizonte tem pouco mais de 1.600.000 pessoas acima de 18 anos. E próximo de 500.000 belo-horizontinos já tomaram a primeira dose da vacina. Isso significa que, em relação ao público-alvo, nós já vacinamos próximo de 30% da população, né? Então, esse é um esforço muito grande que a Secretaria tem feito, lembrando, reforçando o que o prefeito disse: nós não compramos vacina, o Estado não compra vacina, a gente usa a vacina que nos é enviada pelo Ministério da Saúde, né? Então, é um esforço de logística enorme para poder cumprir esse cronograma de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde não se concentra apenas em Covid, tanto que o prefeito mencionou que o Parque Municipal vai continuar fechado, porque foi encontrado pelas zoonoses um gambá com sinais neurológicos que podem ser atribuídos à raiva. Como ainda não temos a confirmação do diagnóstico, o exame ainda não está pronto, nós ouvemos por bem fechar o parque e capturar todos os carnívoros que estão dentro do parque, são cachorros, cerca de 2.000 gatos, né, e outros que podem, porventura, estar lá dentro do parque, capturar esses animais, vaciná-los, né, inclusive é uma oportunidade de identificar se eles estão portadores de outras doenças, leishmaniose, por exemplo. Então é por isso que o Parque Municipal vai ficar fechado. Tenho ouvido e visto pessoas dizendo que Belo Horizonte se esqueceu e está maquiando números da dengue. Está circulando aí um vídeo no WhatsApp, né? Então, para que todo mundo saiba, em 2020, Belo Horizonte teve 5.081 casos de dengue e um óbito. Até agora, em 2021, nós tivemos 351 casos de dengue e nenhum óbito. Isso não é de graça não, gente. Isso é porque Belo Horizonte faz ações para controlar a dengue. Nós temos um serviço de drones, em parceria com a Vale, que identifica os focos de Aedes aegypti, calcula o volume de água daquele reservatório e joga o larvicida para matar as larvas. Nós temos um programa que é o primeiro município, talvez no mundo, a ter, que é a fábrica de insetos de Aedes aegypti colonizado com Wolbachia. Nós já falamos isso outras vezes. A Wolbachia é uma bactéria exclusiva de insetos, não infecta humanos, e o mosquito colonizado com essa bactéria perde a capacidade de adquirir um vírus e de veicular esse vírus. Esses mosquitos estão sendo soltos aí na cidade. Outra coisa, as nossas equipes de agentes comunitários de endemia fazem 15.000 visitas domiciliares por dia para identificar focos de mosquitos. A nossa população já entendeu que o grande reservatório é o pratinho de planta e está cuidando. É por isso que os números de Belo Horizonte são bons, eles são tão bons que a Organização Pan-Americana de Saúde mandou uma equipe aqui para ver o que a gente faz para poder ensinar outros estados e outros países. Então, os números são reais, não tem gente morrendo de dengue em Belo Horizonte mais. Felizmente, esperamos que isso não volte a acontecer. Os testes, né, nós já respondemos que faltam insumos para a gente conseguir fazer. E eu queria reforçar uma fala do prefeito. Todos os dias circulam na cidade em torno de 100.000 trabalhadores da construção civil. E pegam um ônibus, né? E tem um estudo que foi, inclusive, veiculado por um grande jornal esses dias, mostrando que 60% das pessoas que foram internadas ou trabalham com limpeza, com faxina, etc., e também andam de ônibus. Ora, se a contaminação acontece dentro dos ônibus, vai privilegiar essa pessoa
certamente há outras causas, né? Não é o ônibus o grande contaminador, né? Pode ser que haja, sim, contágio em ônibus, mas não é provavelmente o mais importante, né? Nós não sabemos ainda qual que seria esse, mas isso nos leva a acreditar que o ônibus pode não ser um grande fator, principalmente pensando que as pessoas estão usando máscara, né, e estão se comportando como devem se comportar, né, numa situação de guerra, como diz o prefeito. Então é isso. Se alguém quiser alguma pergunta. João Felipe Lolli, Itatiaia. Como sempre acontece quando os senhores fazem esses anúncios, né, muita gente nos procura, né? E tal comércio, e tal comércio. Queria saber do secretário André. Me disseram que ligou um ouvinte lá na rádio muito preocupado, querendo saber como é que ficam os carrinhos de lanche, cachorro-quente, aqueles carrinhos de lanche na rua. Essa é a pergunta do ouvinte. O que eu queria fazer, secretário Jackson, é ao senhor, e é uma dúvida que surgiu lá também lá na empresa, a partir de episódios que aconteceram com algumas pessoas, nos suscitou essa dúvida a respeito da identificação de morte por Covid. Como é que ela é feita? Tem uma diferenciação se a pessoa morreu por conta da doença ou se de repente ela morreu contaminada com aquela doença? Desculpe talvez até a ignorância, mas queria pedir ao senhor que explicasse como é que é feito esse procedimento, como é que é feita esse carimbo, entre aspas, né, de tal pessoa foi vítima da Covid. O que determina se nós vamos computar o óbito como sendo causado por Covid ou não é o que consta no atestado de óbito. Esse é o médico que vai colocar lá. Quem já viu um atestado de óbito sabe que lá consta o diagnóstico primário, o diagnóstico secundário e causas que podem ter contribuído para a morte, né? Então a gente conta sempre o diagnóstico primário. Então é esse que vai determinar o que vai constar como causa de óbito, e é esse que é computado. Sobre os Ô João, só para complementar a sua pergunta, quando o paciente chega no hospital com um quadro suspeito de Covid, você só confirma aquele diagnóstico por exame de PCR. Então, a primeira coisa a se considerar é se o PCR é positivo ou negativo. Existem casos onde o PCR não foi confirmado, o quadro clínico é muito sugestivo, mas sem a confirmação você não pode colocar no atestado. Tanto que nós achamos que existe no mundo inteiro uma subnotificação, porque nem todos os casos são confirmados. Agora, uma vez o paciente tenha PCR positivo e esteja internado, ele pode morrer diretamente da Covid, por uma insuficiência respiratória, ou ele pode morrer como uma complicação da Covid. Ou seja, ele está no hospital, ele teve uma sepsemia depois, né? E aí a Covid passa a ser uma causa secundária. Mas se não houvesse a manifestação primária da Covid, ele não estaria no hospital e não pegaria uma infecção secundária, por exemplo. É a mesma coisa de quem tem um derrame cerebral. Quem tem um derrame cerebral pode morrer diretamente do derrame cerebral, ou depois que ele melhora um pouco do derrame, ele pode ter uma outra complicação e morrer da complicação, mas se ele não tivesse tido o derrame, ele não estaria no hospital. Importante falar isso porque as pessoas às vezes acham que a gente exagera no diagnóstico da Covid, que o número de mortes é menos do que realmente, é menor do que realmente relatado. Pelo contrário, todos os casos que são reportados tiveram uma participação importante, primária ou secundária da Covid. Se não tivesse a Covid, não haveria qualquer tipo de chance de óbito. E pelo contrário, alguns casos não podem ser reportados porque o PCR vem negativo, embora a chance de ter sido Covid, ainda assim, tivesse sido muito alta. Sobre o carrinho de lanche, André? Sobre os carrinhos de lanche? Estarão liberados. E os motorizados também, de uma forma geral, né, de truck food. Pode. Eu de propósito para decidir o sábado. Rede Globo. Depois de liberar o restaurante, no sábado, eu vou validar com o prefeito depois.
Eu queria perguntar para o secretário de Planejamento a questão da flexibilização para as escolas, né? De 0 a 5 anos, quais serão os cuidados? A questão da venda de bebida alcoólica, eu não sei se eu vacilei e não prestei atenção. E eu queria perguntar ao secretário de Saúde, desculpa a insistência, mas o senhor disse que a taxa, o RT está 0,9, não é isso, atual? Na semana passada chegou a 0,84, ou seja, essa taxa está aumentando, pensando em que com essa flexibilização os ônibus vão ficar mais cheios, que já estão, que a gente tem mostrado bastante. Vai ter mais ônibus. Existe essa preocupação também? Obrigada. Essa passando. Ela dentro da bebida bom, sobre as escolas, já está no site da prefeitura, já tem alguns meses o protocolo de funcionamento. A proposta nessa semana deve ser feito um fechamento, um diálogo junto aos sindicatos, né? Para a gente poder conversar e fazer um fechamento do protocolo que está lá. A ideia é um funcionamento por bolhas, as salas serão segmentadas, aí os detalhes técnicos eu não sei, aí tem que a gente dar uma olhada lá no site. A secretária Ângela pode ajudar com a gente aqui, o que está lá sendo discutido. Na verdade, essa proposta já está lá tem um bom tempo, já colhendo sugestões de uma série de entidades que já vem nos mandando. Sobre bebida alcoólica, a liberação está acontecendo no mesmo horário de funcionamento dos restaurantes, de segunda a sábado, de 11 às 16 horas. Sobre os ônibus, o Diogo pode ajudar, mas só adiantando, a gente, na verdade, a calibragem que a BH Trans faz com as empresas, e isso é parte dos acordos que a gente monta, ela é feita com base do quantitativo de pessoas que são acrescidas em circulação também. Então, é sempre tentado colocar uma margem um pouco acima da quantidade de gente. Por exemplo, hoje a gente começou, antes da pandemia, a gente tinha 1.200.000 passageiros, né? A gente tem em torno de 600 mil hoje, né? Quando varia esse quantitativo, então há uma tentativa de trabalhar com uma folga, por exemplo, 65% dos ônibus para 60% da população, ou 70% dos ônibus para 60% da população. Diariamente ocorre como os veículos acabam cobrindo um ou outro caso, na verdade, dentro da quantidade de viagens, milhares de viagens que ocorrem diariamente, há ocorrências de algumas de lotações de alguns ônibus, mas diariamente a BH Trans já faz esse trabalho de avaliação das linhas para que no dia seguinte isso não aconteça. Só que a dinâmica da cidade é muito fluida, então uma linha se resolve num dia, a outra pode ter algum problema. Então isso é acompanhado, é um trabalho de rotina que a BH Trans já faz junto à própria fiscalização dela com as empresas de ônibus. Pois é. Em relação ao EIT, o que a gente usa é o EIT médio dos últimos 7 dias. Então ele vai flutuar um dia ou outro para cima ou para baixo, mas desde que ele esteja abaixo de 1, a gente está confortável. Então, o que interessa na realidade é ele estar abaixo de 1, tá bom? Uma observação, acho que tá algumas observações que eu acho que são importantes e que já foram salientadas pelo prefeito, que é a questão da coerência com esses números, com os indicadores, né? Há uma tendência clara de redução dos índices. Hoje nós temos um índice no amarelo, um no verde e um no vermelho com um viés de queda que nos próximos 5 dias ele vai estar, se isso se confirmar, abaixo, vai estar no amarelo. Então, as medidas que vão entrar em vigor, estão entrando em vigor ao longo dos próximos 5 dias. Então, isso vai acontecer. Como o Jackson disse, um R0 de 0,86 ou 0,9, né, é praticamente a mesma coisa, porque quando você calcula com uma casa decimal, vai para 0,9, né? Então, calcular esse indicador com 2 casas decimais é um preciosismo enorme, né? Então, geralmente, nós trabalhamos com 2, mas preferencialmente com uma casa decimal. Então ele deve estar com abaixo de 1, o que significa uma tendência, um viés de queda, né? E as medidas, elas, a intermitência das restrições de mobilidade social, elas estão desde o ano passado em vigor e são exatamente o mecanismo que nós temos para controlar a dispersão viral, é controlar a mobilidade das pessoas.
Foi dito também em relação aos ônibus, e tem um trabalho muito interessante feito no princípio do ano passado, né? Aliás, meados do ano passado, um trabalho na China sobre a questão do transporte, né? E ficou evidenciado que as pessoas que dão carona umas para as outras têm um risco maior do que aquelas que estão no transporte público. É muito curioso isso. E elas se infectam muito mais dentro das suas próprias casas, onde há um relaxamento das medidas de controle, né? Algumas aglomerações familiares são responsáveis por boa parte dos casos, muito mais do que nos próprios ônibus, onde a evidência de contaminação é muito menor, né? Então, esse é um assunto ainda em estudo, ainda em pesquisa, mas sem uma evidência clara de que, de fato, os meios de transporte sejam os principais fontes de contaminação. Claro que, eventualmente, isso pode acontecer, sim, mas o ponto crítico são as aglomerações familiares. E, nesse sentido, nós temos uma preocupação grande, né, que é exatamente o Dia das Mães, que vem por aí. Tradicionalmente, as pessoas se encontram, elas vão fazer o almoço das mães ou o lanche da tarde com as mães. Bom, esse ano nós vamos pedir para que preservar as mães para os próximos anos, ok? Ou seja, evitar qualquer tipo de aglomeração no Dia das Mães. Caso contrário, nós vamos enfrentar o problema que nós enfrentamos no Natal, no Réveillon, né? No Carnaval, que são as aglomerações. Então é por isso que a gente pede encarecidamente para que as pessoas respeitem as regras que estão sendo estabelecidas, para que nós possamos evitar o retrocesso em relação às medidas de relacionamento social, ou seja, de circulação de pessoas e de distanciamento social. Preservar as rotinas, né? Usar máscaras em todos os momentos, né? Manter distanciamento entre as pessoas, isso é absolutamente fundamental, né? Para mudar essa situação de vez, nós temos a opção das vacinas, mas mesmo com as vacinas, essas medidas não vão sair de moda tão cedo. Em relação ao consenso entre nós sempre tivemos consenso. Não quer dizer que nós tenhamos a mesma opinião, mas todas as decisões, elas são consensuais, né? Então, a discussão, ela é extremamente saudável e acontece de manhã, de tarde, de noite e nas reuniões presenciais, né? Mas, né, as decisões, elas são consensuais. Jornal O Tempo. Boa tarde. Existe algum plano de vacinação dos professores, já que vai ter essa retomada das aulas? Nós seguimos rigorosamente o Plano Nacional de Imunização. Então, eles serão vacinados quando o plano assim o disser para fazermos, né? Quando a vez que chega uma remessa de vacina, vem uma nota técnica dizendo qual que é o público para ser usada aquela vacina. Então, assim que vier, dizendo para nós do Ministério da Saúde que chegou a vez deles, serão vacinados. Nós não podemos mudar a ordem de vacinação que vem do Ministério da Saúde, tá? Isso não é atribuição de nenhuma prefeitura para fazer. Band News. Boa tarde. Falando sobre as aulas, eu queria até que se a secretária pudesse falar para a gente, esclarecer quais são os protocolos, como vai ser feita essa retomada e falasse um pouco sobre a retomada das aulas, além das escolas infantis aqui da rede municipal. Também vão poder funcionar as escolas particulares, as escolas estaduais que estão dentro de Belo Horizonte também vão poder voltar a funcionar. O que a gente já pode falar sobre essa volta às aulas? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. O que está sendo flexibilizado, né, tá a abertura das escolas de educação infantil da cidade. Nós o tempo todo trabalhamos em conjunto, pensando nas crianças da cidade. Então, quando se fala de abertura da educação infantil, nós falamos de todas as redes, né? Rede municipal, estadual e
a rede privada, incluindo aí as creches parceiras e as escolas particulares. É por isso que nós temos aqui a presença, inclusive, da professora Zuleika. Nós temos protocolos da cidade. Esses protocolos são adaptados às instituições. Então, cada uma das redes organiza orientações para as suas instituições para que elas sigam aqueles protocolos. O que está mais evidenciado, talvez seja importante colocar aqui, é o seguinte: nós não teremos um retorno com 5 dias, com todas as crianças indo permanentemente, dependendo do espaço físico da escola, porque nós vamos ter que lidar com agrupamentos de crianças, grupos pequenos, de 6 a 7 crianças, no máximo, dependendo do espaço, né, da distância de 2 metros entre uma criança e outra, para que elas fiquem, né, nas salas em bolhas ou células. O que significa isso? Significa que o professor e as crianças não vão ter interações com outras células. Então, serão agrupamentos que vão, na medida do possível, estarem em isolamento entre si. Para quê? Para que a gente não tenha uma interação ou aglomeração numa escola que vá provocar a disseminação da doença. Então, nessa perspectiva, caso haja uma criança ou um episódio de febre, alguma coisa na família, tanto do professor quanto da criança, é muito importante que haja um pacto entre famílias, escola, para que essa criança não vá para a escola, justamente para não haver esse tipo de contaminação. E, se por acaso acontecer, por que a ideia da célula ou da bolha? Essa bolha, essa célula vão ficar suspensas, não vão poder, né, vão ter que ficar em observação para ver se realmente é Covid ou é alguma outra virose, né, que não essa. Então, o mais importante aqui é dizer o seguinte, que cada rede, né, vai dar as suas orientações específicas às instituições, sempre inspiradas e fundamentadas no protocolo da cidade. Então, é importante que todos os profissionais da escola, da educação, estejam atentos a essas orientações. E tudo vai depender também de 2 fatores importantes: o fator do prédio escolar, a ventilação, o espaço físico, para o número de crianças que vai estar definido, né, em cada uma das bolhas ou células, mas também um pacto muito importante dos próprios familiares com a escola, na perspectiva de estarem em diálogo permanente para que qualquer episódio, qualquer acometimento seja comunicado imediatamente, para que a gente possa permanecer, não é, em ação, vamos dizer assim. Agora, o mais importante de tudo é o que já foi dito aqui, é a cidade continuar atenta que nós temos que conviver com novas formas de interação social. Quer dizer, o cuidado de cada um e com o outro é que vai permitir que as nossas crianças possam frequentar a escola. E a ideia é que, a partir desse primeiro momento, nós tenhamos umas 3 semanas ou o próprio movimento da cidade para observar e ver como que isso aí vai poder ser expandido ou ampliado. 98. Boa tarde a todos. Eu tenho o primeiro questionamento sobre a questão da volta às aulas dos outros 2 grupos que foram separados. Na última conversa que nós tivemos sobre esse retorno, essa volta dessas aulas, né, dos alunos um pouco mais velhos, estava condicionado também à vacinação. Diante que o Jackson falou, que vai seguir o plano do Ministério da Saúde, plano nacional, a gente fica então, dessas outros grupos, a gente fica ainda sem previsão de retorno dessas aulas? Olha,
trabalhadores da saúde trabalharam sem vacinar, os motoristas de ônibus estão aí trabalhando sem vacinar, os caixas de supermercado, as farmácias. Então, se as pessoas tomarem as medidas, usarem máscara, higienizarem as mãos, tomarem os devidos cuidados, não há motivo para se acreditar que vão ser mais infectados do que outros. Na verdade, o ideal seria que mesmo que todos fossem vacinados, a população toda. Mas, como eu disse, nós estamos vacinando já quase 30% da população de Belo Horizonte. Esperamos alcançar um volume de vacinação muito maior. Mas eu não vou furar a fila do Ministério da Saúde. Então vai chegar um momento que todo mundo vai estar vacinado, todo mundo vai poder, né, se proteger de outras maneiras, além dessas que nós já usamos, né? Tá? Então, previsão de abertura das outras vai depender dos indicadores. Nós sabemos que as crianças maiores e os adolescentes e os universitários têm um risco maior de aglomerar e, portanto, de adoecerem. Então, isso vai acontecer quando a circulação do vírus na cidade, a incidência por 100 mil habitantes por semana estiver num nível mais aceitável do que está hoje. E, secretário, sobre a vacinação, eu sempre gosto de perguntar se teremos avanço em público que vai ser vacinado nessa semana. A gente teve uma remessa que chegou aí no final da semana, a gente vai conseguir avançar nessa semana? Amanhã e quarta-feira vacinaremos a população com 62 anos. Quinta e sexta vacinaremos com 61 anos. Então é o que essas doses nos permitem fazer. Também está prevista uma liberação de em torno de 13 mil doses para o resto dos profissionais de saúde, que ainda muitos não foram vacinados. Também estão contempladas as forças de segurança, incluindo aí a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Por fim, secretário, queria que você falasse um pouco sobre o protesto hoje de moradores lá do posto de saúde Marinamba Baleeiro. Eles estão pedindo, né, estão protestando contra a transferência da unidade e pedindo ampliação lá do atendimento. Olha, esse é um equipamento novo que vai ser inaugurado essa semana, né, vai ser entregue essa semana, e é um centro de saúde espetacular que está localizado a exatos 750 metros do prédio antigo. Não há por que ter dois centros de saúde, um a 750 metros de distância do outro, né? Sendo que esse novo equipamento é muito mais confortável, oferece condições dignas de trabalho para os nossos trabalhadores, condições dignas para a população serem atendidas e, além do mais, conta com uma equipe de saúde da família a mais. Então serão 6 equipes de saúde da família. Além do mais, já foi um pedido nosso para a BH Trans para estudar a redistribuição das linhas de ônibus que fazem atenção, que prestam serviço naquela região para passar mais próximo, em frente ao centro de saúde. Então não há motivo algum para a população achar que que não está sendo privilegiada. Pelo contrário, né, nós estamos ofertando um equipamento novo, muito melhor do que o antigo, e o antigo provavelmente abrigará uma academia da cidade quando for possível. Obrigado pela pergunta. Rede TV. Secretário, nas últimas semanas a gente viu que os chamados kits de intubação estavam em faltas na região metropolitana de Belo Horizonte. Como que está a situação da cidade nessa semana? Chegaram novos medicamentos? Está controlado para as próximas semanas, sabendo que o número da UTI é o mais alto? O prefeito mencionou a contribuição do senador Rodrigo Pacheco, a assessoria dele me ligou e me colocou, eu conversei com eles e conversei também no Ministério da Saúde, foi o que possibilitou a vinda de uma pauta de kits de intubação para Minas Gerais, inclusive para Belo Horizonte. O nosso abastecimento hoje é suficiente para os próximos 5 dias, mas nós temos a garantia de fornecimento a cada 5 dias. Então, virão doses, virão em pequenas quantidades, mas suficientes para manter o serviço funcionando sem desabastecimento a cada 5 dias. Então, isso garante uma continuidade do serviço que antes a gente não tinha. Essa foi inclusive uma das razões na demora da decisão da flexibilização, né? Foi essa garantia que a gente não tinha. João Felipe Loli, Tatiaia.
Bom, eu me lembro que numa das últimas entrevistas aqui foi falado a respeito de uma ação em prédios comerciais aqui da região central. Havia suspeita de que mesmo com as medidas de isolamento, muitas pessoas estavam circulando, né? O prefeito disse que estava tentando identificar quais seriam esses prédios, quem seriam essas pessoas, por que elas estariam circulando. Me parece que era uma ação da alçada da secretária Maria Caldas, que já não está aqui mais, mas não foi mais falado a respeito disso. Foi feita essa ação? Tem algum diagnóstico? Que resultado deu? Bom, João, que foi feito, na verdade, a própria determinação nossa de fechamento também, as avaliações foram feitas, foi de avançar num campo que a gente não tinha avançado antes, que é no setor de serviços, que ele traz algumas dificuldades para a gente entrar, porque é mais complicado que fazer fiscalização na rua, mas isso foi feito nesse período, né? Na verdade, eu não tenho números, na verdade, de ocorrências realizadas nesse período, mas quando foi feita essa restrição, foi feito esse acompanhamento para que o setor de serviços da cidade também, de serviços que eu falo, escritórios de contabilidade, arquitetura, advocacia, etc., pudesse também se dedicar no teletrabalho, né? Então, isso foi feito acompanhado agora no passado. Depois a gente pode, se uma demanda específica, a gente solicita a Secretaria de Política Urbana para levantar os números e poder passar para vocês. Rede Minas e a última da Band, tá, gente? Senhores, eu gostaria de voltar num tema que foi citado aqui até pelo próprio prefeito e diante da repercussão que isso pode trazer, até para ter uma compreensão melhor. O prefeito falou que a responsabilidade sobre essas transmissões, vamos dizer assim, não recai sobre o transporte público, e aí citou os empregados domésticos, e aí o secretário falou sobre a questão do impacto da construção civil. Eu gostaria de saber se a prefeitura faz uma análise mais aprofundada desse estudo ou desta pesquisa para elaborar uma estratégia, porque isso, a repercussão dessa informação, por exemplo, pode ter um impacto social e econômico, né? Não está no transporte a responsabilidade, mas pode recair sobre os peões da obra e também sobre os empregados domésticos, e aí alguns podem até querer suspender esse tipo de atividade. Enfim, a prefeitura trabalha com esses dados, de onde vêm esses dados e qual estratégia vai adotar a partir desse novo cenário. Obrigado. Veja bem, não foi isso que foi dito, né? Não foi nada disso que foi dito. O que foi dito foi que os nossos indicadores mostram que das pessoas internadas, uma proporção grande é de pessoas que trabalham em atividades de limpeza. E a pergunta que eu fiz foi: por que os trabalhadores da construção civil não se infectam da mesma maneira, sendo que utilizam o serviço 100 mil trabalhadores da construção civil por dia? Então, isso é um indicador de que talvez o transporte coletivo não seja o vilão que todo mundo fala que é, né? Agora, a gente investiga, mas essa é uma investigação que está engatinhando, isso demora tempo para ter uma conclusão, né? Então, nesse momento, o máximo que a gente pode dizer é que nós não sabemos ainda quais são os mecanismos principais ou os locais principais onde as pessoas se contaminam, exceto pelas grandes aglomerações e pelas festas familiares. Esses são exemplos que nós vemos todos os dias, né? De famílias em que há 12, 13, 15 pessoas contaminadas com 6, 7 óbitos naquela mesma casa. Então, esse sim é o grande risco. Agora, quais são os outros fatores? Isso ainda demanda um tempo para a gente saber. Eu gostaria de completar essa conversa, essa fala do Jackson, deixando bem claro o seguinte: ninguém aqui é louco o suficiente para dizer que no transporte não há nenhum risco de transmissão. A questão é a gradação dos riscos. Se as pessoas entendem bem a fisiopatologia da doença e a forma de transmissão, elas sabem que é preciso de ausência de máscara e minutagem de proximidade para aumentar o risco da transmissão. Se o indivíduo passa aqueles 30, 40, 50 minutos de máscara dentro de um ônibus, apesar dos óbvios riscos que eventualmente tem, ela tem muito menor risco do que em qualquer local que ela fique mais tempo sem máscara conversando. E é muito importante deixar isso claro, porque
embora reconheçamos que muito pode se melhorar no transporte público, o que faltam são as soluções e as ferramentas para isso, não é fácil, mas muitas pessoas se apegam a esse detalhe para tentar desqualificar outras medidas de contenção. Ou seja, se no transporte pode haver transmissão, então por que você está fazendo o fechamento ou a restrição disso ou daquilo, etc. São coisas separadas, né? O entendimento do risco, ele é real. O risco é grande? Possivelmente não. E aí começam a haver interesses que acabam sendo todos colocados em cima do transporte. É importante deixar isso bem claro. Eu chamei a atenção para um aspecto que a literatura internacional vem corroborando essa dúvida que o Jackson colocou. Falou assim, olha, será que é realmente o transporte público? Né? Será que... Ou seja, essas são pesquisas que estão em andamento e as que já saíram não evidenciaram que o transporte público seja o maior responsável pelas transmissões, mas as aglomerações domiciliares sim. Tá? Então é muito mais fácil a gente achar um bode expiatório geral do que achar, né, a real fonte que está dentro das nossas casas, né? Então esse é um aspecto extremamente importante que a literatura vem mostrando nos últimos dias, nos últimos meses, esse mesmo ponto. Claro que o transporte público ele é diferente em diferentes regiões, ele pode ter maior ou menor peso, né? Mas o que nós temos até agora não corrobora a impressão leiga de que é ali que está acontecendo, né? Nós temos que lembrar que nós estamos diante de uma pandemia que tem 1 ano e tem vários pontos na sociedade que ainda precisam ficar mais claros. Eu queria pode levantar mais algumas questões. É claro que o ideal seria o lockdown, né? Ficar em casa 21 dias, recebendo auxílio emergencial de R$600, aí sim a gente controlaria a pandemia. A gente levou em consideração também não só esses parâmetros, mas os parâmetros da crise social, econômica, que a cidade vem passando, né? As pessoas estão morrendo, estão passando fome em casa. Então isso foi uma questão imponderável que não está lá nos aqueles termômetros da prefeitura, que isso foi considerado também, né? Então a gente teve essa sensibilidade, a gente não tem capacidade, a prefeitura não tem capacidade de dar R$600 para todo mundo ficar em casa, que seria o ideal. Como o Estevão falou lá no início da pandemia, o início era a gente sair com a vacina, inclusive, mas isso não é, esse é um cenário ideal, não é um cenário real, né? O parâmetro que a gente não tem, para abertura a gente não coloca, mas a gente fica de olho, como o Carlos falou, é a incidência de casos novos que está um pouco alta ainda. Então o vírus está circulando. Então eu queria dar um recado, né? Nós não vamos cansar de dar esse recado à população. Se possível, fique em casa. Esse vírus transmite com mais facilidade. Se for sair, use 2 máscaras. Hoje está comprovado que 2 máscaras é melhor do que 1. E bem ajustadas, acima do nariz e abaixo do queixo. Lave as mãos, evite aglomeração, né? E em relação à escola, né, que nós vamos abrir dia 26 para abaixo de 5 anos de idade, a comunidade escolar tem que estar muito engajada no protocolo da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, né? Uma coisa que a gente não tem como a comunidade, os professores e os técnicos avaliar é o automonitoramento daquela pessoa, né? De uma criança ou de um pai, né, que teve contato ou teve casos sintomáticos de Covid, não levar a criança na escola, porque o sucesso da abertura da escola e o avanço como que a gente está querendo chegar nos 12 anos, depois e aí a seguir, o sucesso disso vai depender dessa primeira fase de flexibilização das escolas. Então é muito importante que a comunidade tenha adesão restrita ao protocolo da Secretaria Municipal de Educação, né? E para terminar, né, e vai um recado para as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, né? Parece que está no Brasil, eu vi um dado que 1 milhão de pessoas não foram tomar a segunda dose, né? A Coronavac, ela só funciona com 2 doses, né? Com 1 dose só não adianta da Coronavac.
Da AstraZeneca, com uma dose, a partir do 22º dia, a proteção chega a 74%. Daí a 3 meses, a partir da primeira dose, você toma uma segunda dose, se aumenta a proteção. Então, apelo os órgãos de comunicação passar para a população a importância de tomar a segunda dose da vacina. E como o Carlos também falou, nós só vamos sair dessa situação dramática quando 90% da população for vacinada. Isso, claro, não depende da prefeitura, depende do Ministério da Saúde comprar insumos suficientes para vacinar até 90% da população. Então, o recado é esse: se possível, fique em casa, evite aglomeração, como o Carlos estava falando, todos nós falamos. Eu acho que é evitar isso, evitar esses ambientes de maior risco de transmissão, tá? Então, a gente está no caminho certo, a prefeitura está no caminho certo, nós vem reduzindo nossas taxas, mas ainda nós estamos longe de terminar essa crise humanitária e sanitária que nós estamos passando. Eu queria completar duas coisas só, rapidamente. A primeira é que semana passada nós vimos um número relativamente grande de pessoas na fila da vacinação. Qual é a vacina hoje? É a AstraZeneca, então vou embora. E foram embora. Quer dizer, não há motivo para as pessoas escolherem uma vacina em detrimento da outra. As duas vacinas são seguras, são eficazes. Qualquer vacina pode ter efeitos colaterais? Sim, pode. São raríssimos. A chance de uma pessoa ter trombose, por exemplo, com a AstraZeneca, é infinitamente menor do que o cigarro, o fumo pode trazer, do que os anticoncepcionais podem trazer, do que a própria Covid pode trazer. Então, não há motivo para não se tomar qualquer uma das vacinas disponíveis no mercado, né? Então, esse é um recado que eu queria dar. É muito importante que as pessoas se conscientizem de que vacinar é qualquer uma que estiver disponível. Todas são eficazes e todas são seguras, tá? A outra coisa que eu queria esclarecer é a respeito do lockdown. A gente tem recebido muito pedido. Por que a prefeitura não faz lockdown? Nós não podemos fechar o aeroporto. O aeroporto é em outro município. Nós não podemos impedir o transporte intermunicipal ou interestadual. O que adianta a gente fechar Belo Horizonte sendo que está chegando gente de outros lugares, né? Então, esse lockdown que está se pedindo é absolutamente inócuo e inviável. Isso é uma prerrogativa do Estado, que poderia fechar o Estado todo, e aí o transporte interurbano, intermunicipal não acontece, ou do governo federal, né? Se houvesse acontecido um lockdown no país, quando começaram a aparecer os primeiros casos de P1 em Manaus, nós não teríamos hoje 40% de casos de P1 aqui em Belo Horizonte. Então, o lockdown, gente, não é uma coisa que é viável de ser feita. Belo Horizonte nunca fez lockdown, né? Não aconteceu e não vai acontecer. Não, o município não pode fazer porque extrapola toda a competência do município. A última pergunta, Band. Secretário Jacques Machado, essa coletiva, né, ela não está sendo acompanhada só por nós, jornalistas, mas por boa parte da população que está ali acompanhando tudo por várias plataformas, né, ao vivo. Então, uma resposta para os parentes, né, para os familiares e até mesmo para as pessoas que estão ali aguardando uma vaga em leitos de UTI. Na semana passada tínhamos mais de 200 pessoas nas UPAs aguardando. Hoje temos 36. Então, como explicar para estes familiares, com 81% dos leitos ocupados, por que ainda os 36 estão aguardando, secretário? Obrigada. Toda vez que a gente recebe de um hospital uma disponibilidade de um leito, só significa que a pessoa que estava ocupando aquele leito ou foi embora para casa, ou saiu do CTI e foi para uma enfermaria, ou infelizmente faleceu. E o leito está desocupado. Mas para esse leito ser ocupado por outra pessoa, ele tem que ser higienizado. Essa informação tem que chegar a quem está lá atendendo na UPA, que tem que acionar o SAMU, que tem que higienizar a ambulância. Então, existem inúmeros mecanismos intermediários até uma pessoa sair de uma UPA e chegar na UTI, né? E isso toma tempo. Então é por isso que existe essa aparente discrepância entre a taxa de ocupação e a quantidade de pessoas esperando para transferência. Eu queria reforçar uma fala, é que as pessoas que estão nas UPAs esperando transferência não estão desassistidas. Essas pessoas estão recebendo toda a atenção médica que necessitam, com toda a complexidade que precisam de receber.
Só que num CTI nós temos 7 profissionais em cada leito. E isso é inviável numa UPA, né? Então, a atenção num CTI é muito mais próxima do paciente. A vigilância é muito mais próxima. Mas a pessoa que está na UPA aguardando está recebendo o cuidado que precisa, né? É óbvio que às vezes há necessidade de uma complexidade um pouco maior, mas não quer dizer que por ela estar esperando, ela não está recebendo atenção. Isso é importante que se diga, porque até hoje não aconteceu, e esperamos que não venha a acontecer, de nenhum munícipe de Belo Horizonte ter falecido sem assistência médica, na fila, na rua. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Só reforçando isso que o doutor Jackson acabou de dizer, e essa pergunta que você fez é recorrente, né? Porque as pessoas não entendem que tem leito vago, né? Por que é que ainda tem gente aguardando? É porque demora 1 a 2 horas no mínimo para entre sair um paciente e colocar outro no leito, se não tiver que fazer algum tipo de reparo no próprio leito, né? Então, e a ambulância da mesma forma precisa passar por desinfecção, porque senão se aumenta a incidência de infecções bacterianas oportunistas, de infecções hospitalares. Então esses cuidados são absolutamente necessários. Até você ter o processo de comunicação, desinfecção, limpeza, né, de um leito e mobilização do paciente para outro local, né, que não seja a UPA, né, ou seja, para mobilizar o paciente, isso demora. Então tem um hiato mesmo, né? Mas nesse momento a tendência desses números é de queda, né? Ainda tem uma outra consideração do ponto de vista médico, é que um critério primário, básico, para transferir uma pessoa essa pessoa tem condição médica, clínica de ser transferida, ela tolera uma transferência, ela vai morrer no caminho. Então, esse é um risco que não se pode correr, né? Então, se a pessoa não tem condições clínicas para ser transferida, é preferível ela ficar lá na UPA do que ela sofrer a transferência e morrer no meio do caminho, né? Porque certamente a ambulância não tem o mesmo recurso que nem a UPA tem e nem o CTI tem. Obrigado, pessoal. O release está com o Esdras, o pessoal da imprensa pegar na hora da saída, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde.